Olha, o balanço começa com a expectativa para o depoimento do motorista que atropelou a ciclista Júlia Rezende em Botafogo, na zona sul do Rio. O motorista do ônibus foi identificado através de imagens de câmeras de segurança de prédios próximos ao local do acidente. O depoimento desse homem é fundamental para a polícia esclarecer o que realmente aconteceu no dia do atropelamento. Os investigadores querem saber se a ciclista Júlia se desequilibrou antes ou depois de ser atingida pelo ônibus. Tudo sobre esse caso você vai saber a partir de agora comigo, aqui no Balanço Geral, com as informações ao vivo da investigação. Já já eu vou falar mais sobre essa história para você. E o quiosque que desabou em Copacabana recebeu uma nova solda e já está em pé. Mas o lugar permanece interditado. 5 pessoas já foram ouvidas pela polícia. E o nosso João Pedro Barrocas traz as novidades desse caso para você. Rodou! Agentes do ICCE, o Instituto de Criminalística Carlos Zéboli, fizeram uma perícia aqui no local para tentar identificar as causas do acidente. O que a gente pode perceber é que o quiosque já foi içado e aquela estrutura, aquela haste que segura, que sustenta toda a estrutura do quiosque, recebeu uma nova solda. A única vítima que permanece internada é a Tatiana de Souza Tapajós. Ela tem 37 anos, ela quebrou a perna, passou por uma cirurgia e permanece internada no Hospital Miguel Couto. A polícia abriu o inquérito e registrou o caso como lesão corporal culposa, quando não há a intenção de ferir. 5 pessoas já foram ouvidas, 3 funcionários aqui do quiosque, o gerente e o supervisor. Lembrando que a Orla Rio, empresa responsável por todos esses quiosques, por 309 quiosques espalhados pela orla da cidade, a Orla Rio deve fazer uma vistoria em todos os quiosques para tentar evitar possíveis acidentes. E os 63 quiosques ali da orla de Copacabana e do Leme vão passar, como disse aí o nosso João Pedro Barrocas, por uma vistoria. As câmeras de segurança também vão ajudar a polícia a entender o que provocou o desabamento. A reportagem é dela, Aline Pacheco. Em segundos, a estrutura de metal veio abaixo, acompanhado de um barulho assustador. Ouviu o barulho, aí a gente veio para ver o que estava acontecendo. Pelo barulho que fez, né, a gente assusta. Nunca imaginou que ia cair um quiosque, né? Do alto, a imagem assusta. A cobertura inteira do quiosque tombou na direção do calçadão. Bombeiros chegaram rapidamente ao local, prestaram os primeiros socorros às 6 vítimas do acidente. 2 funcionários e 4 clientes. Entre eles, uma criança de 6 anos que teve escoriações leves. Todos foram levados de ambulância ao Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio. Só a perícia da Defesa Civil é que vai determinar a causa do acidente. O que a gente consegue ver aqui de fora, como os clientes mesmo alertaram, essa estrutura toda enferrujada. As câmeras de segurança aqui do quiosque devem ajudar a mostrar exatamente o que aconteceu na hora do acidente. E o toldo só não caiu por completo, porque ficou preso por um cabo de aço que liga ao toldo onde ficam os clientes. O que me preocupa é ver como está a estrutura dele, da fixação dele até a base que vai para o solo. Com relação ao que está aparente que vocês estão vendo, nem transparece ser tão problemática a parte de ferrugem, de corrosão. É importante verificar como está fixado, se é por solda, se é por fixação através de parafusos, como que está a situação desses parafusos, se foi realmente solda, o que de fato aconteceu ali. De perto é possível ver a dimensão do estrago. Pouco sobrou do quiosque. Funcionários recolheram os equipamentos que não quebraram. A estrutura metálica que desabou estava toda retorcida. O projeto vai ser confrontado com a execução. A partir daí, a empresa responsável pela construção e manutenção dos quiosques deve vistoriar os outros estabelecimentos como esse, construídos por toda a orla. Vai ser muito importante para nortear para todos os demais quiosques o que for constatado a partir daqui, se todos eles são da mesma forma, se são fixados da mesma forma, para fazer uma avaliação pela empresa que explora isso daqui, para que nos dê a informação de como que está a situação de cada um deles. O laudo também será dado por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Zéboli, que estiveram no local e analisaram este parafuso danificado. Policiais militares também acompanharam o trabalho. Tem que se tomar o que aconteceu aqui para se fazer uma avaliação com todos os quiosques aqui da região, responsabilizar a empresa que é responsável para manutenção, conservação e pelo projeto de implantação da obra,
para que ela possa realmente fazer toda essa avaliação, para que se evite, graças a Deus não morrer ninguém, mas ficaram feridos, que num outro acidente desse pode morrer gente. Frequentadores dos quiosques contam que já cobraram reparos e a manutenção dos mesmos na orla e que se preocupam com trepidações que sentem no local. Eu senti um negócio meio esquisito. A minha amiga disse, vamos para outra barraca. Eu disse, isso é nada, isso é coisa da areia. Aí ela disse, não, vamos embora. Aí fomos embora. Quando nós chegamos lá embaixo, escutamos o estrondo. A nossa equipe acompanhou a remoção do que sobrou do quiosque que desabou ali na orla de Copacabana. E uma das hipóteses investigadas para esse acidente seria a falha na execução do projeto, segundo especialistas. Hipótese. Evelyn Bastos, rodou. O desabamento do quiosque deixou 6 pessoas feridas e muitos turistas e moradores de Copacabana assustados. Isso é falta de manutenção, culpa tanto da prefeitura como do proprietário do quiosque. É impossível acontecer uma coisa dessa em plena Copacabana. Funcionários da Orla Rio trabalharam na desmontagem e no recolhimento dos destroços que ficaram no calçadão após a queda. Poucos deles usavam equipamentos pessoais de segurança, como óculos e capacete. A Polícia Civil também vistoriou o local do acidente. Quem passava por Copacabana parecia não acreditar no que via. Eu venho muito ao Rio de Janeiro e eu percebo que eu nunca vi aqui ninguém fazendo uma manutenção. Põe em risco todas as pessoas que estão transitando aqui pela orla. A única base de sustentação é esta, que parece ter quebrado ao meio, o que pode ter causado a queda da cobertura do quiosque. O subsecretário de Defesa Civil, Márcio Mota, disse que ainda não é possível afirmar as causas do acidente, mas ele já descartou 2 possibilidades. Primeiro, a de ventos fortes e segundo, a de trepidação do solo por conta de passagem de caminhões na Avenida Atlântica. Ele disse que a hipótese mais provável é de falha no projeto. Um guindaste foi chamado para içar a estrutura do local, que segue interditado. Segundo o subsecretário de Defesa Civil, a ideia é que assim se possa verificar como o quiosque foi fixado no local. Exatamente como o quiosque que despencou, existem muitos outros iguais ao longo da Orla do Rio. Um projeto de modernização que inaugurou o novo modelo de quiosques em março de 2011. Agora, há uma grande preocupação que o mesmo perigo exista com os outros. Aqui você pode ter um problema de maresia, de ventos e talvez também o problema da estrutura, que quem construiu. Talvez assim na pressa de atingir um público bem grande de turistas, coloque em risco um monte de pessoas. Enquanto a desmontagem da estrutura acontecia em Copacabana, 5 vítimas deixavam o hospital. Apenas uma pessoa ainda permanece internada. Tainá Freire, funcionária do quiosque, teve alta após ser medicada por conta de uma luxação no tornozelo. A tia de Tainá disse que foi difícil ter notícias da sobrinha quando soube do acidente. Foi muito complicado, porque ninguém dá notícias, liga para o quiosque, ninguém deu informação, e tivemos que ligar para o batalhão ver qual era a equipe que estava na ocorrência, para poder comunicar o nome das pessoas que tinham sido acidentadas. Agora é só repouso e descansar. Moisés, a mulher dele e o irmão passeavam na orla quando o quiosque desabou. Quando nós descemos do ônibus, no nosso caminho, na nossa passagem, e estava o quiosque ali, na nossa passagem o quiosque arriou em cima da gente. Moisés, que mora no Rio, mostrava Copacabana ao irmão que acabou de chegar de Belém do Pará. Os dois tiveram escoriações leves. A esposa de Moisés, Tatiana Tapajós, é que segue internada. A Secretaria de Concessões e Parcerias Público-Privadas informou que aguarda o laudo da Polícia Civil sobre as causas do desabamento. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa história ao vivo aqui no Balanço com informação importante da nossa Aline Pacheco. Já já eu falo com ela.